Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Mais uma vez é uma alegria estar aqui e poder participar dos trabalhos virtuais do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Aproveito para saudar a todos os irmãos deste querido grupo, deixando aqui o meu abraço, que possamos em breve fazer isso fisicamente, né? E também saudar a todos aqueles irmãos que porventura possam estar acessando esse canal aqui na sua busca de preencher os anseios da sua alma, que possam aqui encontrar o alento, o consolo, um pouco de esclarecimento, um pouco de luz e paz para as suas vidas. Então, neste momento, vamos agradecendo a oportunidade ao Criador, nos reportando a Ele, nos dirigindo a Ele, pedindo que abençoe a todos nós e que a espiritualidade possa nos inspirar e que o Divino Mestre esteja conosco sempre. Como sempre, nós abrimos ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação da nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, né? Nos caiu o capítulo 17, sede perfeitos, ou seja, é uma afirmação de que é possível sermos perfeitos. E na sequência desse capítulo, discorre sobre diversas ferramentas para que isso se torne possível. E nos caiu a parábola do semeador. Naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Esta passagem está em São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Esta passagem ainda está em São Mateus. E agora vem o esclarecimento acerca da doutrina. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas, ou seja, para nós, né? Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes?
que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? De fato, faz uma analogia do comportamento de nós espíritas em relação à parábola do semeador. É muito interessante nós atentarmos para essa condição na qual Jesus sempre explica e de uma certa maneira tentava nos passar os conhecimentos. Hoje nós estamos aqui em 2020, E muitas vezes ainda nós nos encontramos, eu pelo menos, podemos chamar assim de uma infância espiritual, Como nós ainda temos dificuldades de aprender os ensinamentos do mestre, então ele se utilizava de uma ferramenta pedagógica, que hoje se utiliza ainda para as crianças no início da fase escolar, através de histórias. Então ele contava histórias, por isso das parábolas. Então ele usava de alegorias, contava histórias para que a gente pudesse absorver e melhor compreender. Naquele tempo, pois já estivemos lá, um pouco dessas sementinhas, no caso, que aqui ele usa como parábola do semeador e do lançamento das sementes. Então Jesus já vem lançando desde aquele tempo as sementes do seu evangelho, Então ele se utilizou de diferentes formas e métodos para nos ensinar, para que a gente pudesse absorver esse conhecimento. E hoje, em 2020, nós já estamos com as nossas mentes e os nossos corações mais abertos, nossa mente mais desperta, nós espíritas principalmente, que temos acesso a esta doutrina. E de fato, quando a gente lê essa parábola, realmente ficam muitos questionamentos. E importante nós nos questionarmos. Que tipo de terreno eu sou o que eu estou oferecendo, como eu estou recebendo essa semente, E o que eu produzo com ela, Em diferentes momentos, em diferentes situações, nós somos sempre muito testados, e esse acho que é o momento onde a gente revela o tipo de terreno que é o nosso coração e que é a nossa mente, e é onde a gente consegue também fazer uma avaliação de nós mesmos, como nós agimos, como nós reagimos no dia a dia, em diferentes situações, com aquilo que a gente já recebeu. E é muito importante que o evangelho já saia de nós nas nossas atitudes. Ele seja que seja semente que nós também estejamos lançando, que nós possamos também ser esses semeadores do evangelho do Cristo, lançando essas sementes, mas principalmente através das nossas atitudes, do nosso comportamento. A gente sempre pensa que Jesus às vezes está tão distante, mas a gente tem que trazer esse Jesus para a atualidade, para a nossa vida, para os problemas do nosso dia a dia. Sempre gosto de perguntar assim, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria, como ele reagiria, E sempre é bom nós nos questionarmos, e essa parábola realmente faz com que nós nos questionemos, nós nos perguntemos como que nós estamos recebendo evangelho e o evangelho de Jesus e o que estamos fazendo dele para nós e para os outros, Então é uma história muito rica, e muitas vezes nós nos encontramos como nós somos aqueles pássaros, que permitem que os pássaros venham e comam as sementes que nós recebemos. Nós nos distraímos, O sol que se ergue, nós não conseguimos criar, o evangelho não cria raízes em nós, fica muito na superficialidade, fica só às vezes no verbo, na palavra e não na atitude, E os espinhos, que sufocam, são todas as ilusões dessa materialidade, que nós atentamos muito mais para isso do que para o que realmente importa, que é a espiritualidade nas nossas vidas, e nós acabamos sufocando. Nós nos distraímos com as ilusões do mundo, nós prestamos mais atenção
no que realmente não é tão importante para a nossa evolução enquanto espíritos imortais, né? E aí vem essa parábola aí para nos relembrar, para nós nos atentarmos, para nós nos questionarmos, para sabermos o que estamos fazendo com a semente que nós já recebemos. E nós, enquanto espíritas também, de fato, eu lembro que muitas pessoas às vezes chegam na doutrina e esperam realmente essas comunicações, vem muito mais pela curiosidade, sendo que a doutrina é muito mais do que esses fenômenos que acontecem, né? Que em tempos mais remotos aconteciam com maior intensidade. Hoje em dia nós nem temos mais tanta necessidade dessa impactação para os nossos espíritos, para que não temos mais a necessidade de que isso chame tanto a nossa atenção. Nós já temos mentes desenvolvidas em condições de, através do nosso intelecto, compreender a mensagem dos espíritos, né? Dessa doutrina dos espíritos. Então, não tem mais essa necessidade desses fenômenos acontecerem de uma forma tão extensiva. Eu até diria que hoje eles acontecem de uma forma muito mais sutil, né? Dentro das nossas emoções, dentro das nossas relações interpessoais. É ali que nós encontramos muitas vezes questões da mediunidade envolvidas, né? Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver ali um campo bem fértil, onde a mediunidade se manifesta também, né? Nas áreas da saúde também, a gente vê muito essa questão da mediunidade sendo estudada, já sendo trazida para um contexto mais científico. Isso é muito importante, né? E nós, enquanto espíritas, que tipo de espíritas nós somos? Nós ainda estamos fixados a essa questão dos fenômenos? Estamos ainda muito curiosos? E quando recebemos recados que não nos agradam, né? Como nós nos sentimos? Muitas vezes nós também podemos estar recebendo recados, puxões de orelha, né? No bom sentido, assim, com certeza a espiritualidade sempre com muito carinho, mas muitas vezes nós recebemos recados, sim, aquela chacoalhadinha, assim, vamos acordar, vamos adiante, né? Não é por aí o caminho, não é aqui, não é pela esquerda, é pela direita, né? Mais ou menos assim que a espiritualidade faz conosco, né? E é importante, sim, nós nos questionarmos e ver aonde que nós nos encontramos, nós nos enquadramos, que tipo de semente, né? Que tipo de terreno nós estamos oferecendo para a semente do Cristo e principalmente para a semente, essa semente que é a doutrina espírita, né? Que tanta luz nos traz, né? Tanto consolo traz para as nossas almas. E nesse momento tão necessitadas, estamos passando por momentos de grandes desafios, né? Todos nós, e precisamos realmente analisar o nosso comportamento, como nós estamos nos comportando enquanto espíritas, né? Como eu estou fazendo uso desse ensino, desse evangelho do Cristo, que agora, com a luz da doutrina, eu já posso ter um entendimento maior, né? Já posso compreender melhor, tirando aquelas alegorias, né? Que entender o que é essa semente, né? O que é esse terreno, né? Essa terra, né? Que ela é o meu coração, que ela é a minha mente, né? E o que eu faço com isso? Como eu me comporto depois que eu recebo isso, depois que esse evangelho é lançado sobre a minha mente? Hoje nós temos N oportunidades e ferramentas que nos auxiliam nessa compreensão. Uma delas é esse canal aqui do nosso grupo. Claro, né? Cada um contribui de uma forma com o conhecimento que já adquiriu, com as suas experiências que já teve. Ninguém é o dono do saber, né? Ninguém é o único dono da verdade. E aqui cada um contribui um pouquinho neste canal. Vamos lendo o Evangelho do Cristo, que é essa semente que vem sendo lançada, e aos poucos vamos, né, atingindo terrenos, né, terrenos que são os corações das pessoas, não só dos espíritas, mas de todos aqueles que possam estar aqui acessando. Então, são sementinhas que nós vamos lançando
Por isso que eu falei antes já que muitas vezes nós somos os semeadores também, né? Semeadores dessa mensagem do Cristo, nós espíritas principalmente já com um olhar um pouco mais abrangente, conhecendo essa doutrina dos espíritos, que é o Consolador prometido pelo Cristo, poder falar isso para as pessoas nesse momento com grandes desafios, isso serve de muito consolo. Eu percebo assim no meu dia a dia, às vezes uma simples palavra, um pequeno gesto, um comportamento nosso já desperta em alguém um olhar diferente acerca da vida, acerca do problema que ele está enfrentando. É a nossa forma também de contribuir, de continuarmos sendo esses semeadores, né? Esses semeadores que seguem o trabalho do Cristo. Claro que teve muitos que nos antecederam, né? Teve todo um processo de entendimento, todo um processo de maturação espiritual, inclusive nossa também, mas a espiritualidade sempre no controle, regendo tudo, Jesus, o nosso mestre, conduzindo, né, essa grande nave, podemos chamar assim, né, esse nosso planeta Terra. Ele é o nosso governador, o governador desse orbe, né? Então, que nós possamos também estar seguros de que Jesus sempre está conosco, mesmo que tenhamos momentos de dúvidas, de dificuldades, de que não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Isso é muito importante. Por isso o capítulo Sede perfeitos. É possível, nós podemos nos tornar perfeitos. É isso que esse capítulo quer nos dizer. E o Evangelho é uma das ferramentas, né, de que nós podemos nos utilizar e também auxiliar os nossos irmãos a serem perfeitos, né? Em busca da perfeição. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, estamos em busca dessa perfeição. Então, não tem problema se nós nos equivocarmos, se nem sempre temos o melhor terreno para oferecer, né? A semente está aí, a semente sempre vai ser a mesma, é o Evangelho do Cristo, é o amor, é o Evangelho do amor e da caridade. Mas lembremos, né, de que somos muitas vezes ainda crianças, né? Estamos na infância espiritual. Então precisamos ouvir mais algumas historinhas, precisamos de algumas alegorias para compreender, e assim vamos nos desenvolvendo até atingirmos então essa maturidade espiritual e podermos compreender melhor os ensinos do Mestre e os ensinos desta doutrina, que é o Consolador, segundo o próprio Mestre nos informou. E que possamos então rendermos esses bons frutos, né, de que fala aqui o texto, né, e rende 100 ou 60 ou 30 por um, né, cada um dentro da sua condição vai render e vai trazer os frutos daquilo que já tem condições de dar, né. Então que possamos nos lembrar desta parábola e nos questionar, usar a nossa mente para ficar nos questionando o que estamos fazendo com essa semente que está lançada sobre nós, como nós estamos também contribuindo para sermos os semeadores, os seguidores do Cristo e continuar semeando essa mensagem que é do Evangelho. E nós espíritas, o que estamos fazendo dessa doutrina, né, que nos alcançou, né? E que nós alcançamos também por já estarmos em condições de compreender, que possamos através dela sermos a luz do mundo, sal da terra, né? E possamos auxiliar todos os nossos irmãos de jornada que seguem conosco neste momento, nesta fase, que também possam despertar para a luz que é este Evangelho e dele possam se beneficiar nas suas vidas, no dia a dia, porque Jesus não é algo distante. A gente novamente lembro que ele tem que estar presente no nosso dia a dia, nas dificuldades do nosso dia a dia, conseguir trazer Jesus para isso e mostrar isso para as pessoas, porque muitas vezes eles imaginam, tem pessoas que imaginam que Jesus está lá longe, é algo inacessível, é muito acima de nós. Não, lembrar que Jesus se colocou como irmão nosso, né? Tanto é que ele encarnou aqui nesta dimensão igual a nós, embora
muito mais evoluído espiritualmente, mas ele se colocou ao nosso lado, se colocou humano como nós, também teve suas emoções. Muitas vezes Jesus chorou, Jesus se isolou, também precisou de um tempo para si refletir, precisou se isolar para se conectar com o Pai. São todas as coisas que nós também, enquanto humanos, fazemos, né? Então, que os nossos irmãos de jornada possam ter um exemplo disso em nós, de acesso à espiritualidade, de entender a importância dessa espiritualidade nas nossas vidas. Então era isso, meus irmãos, que hoje pude contribuir com vocês. Espero que eu tenha colaborado um pouco para a melhora do entendimento de vocês todos. Fiquem todos na paz de Jesus e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site